Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja feliz, sua vida, sua família. Estamos entrando na lição 4, do livro dos apóstolos, das cartas a Paulo, né? Do livro das cartas de Paulo. E agora é do livro de Romanos, Gálatas e Efésios. Texto bíblico, né? Aí, ao estudarmos uma lição com o título de Salvação pela Fé, o propósito é mostrar que nunca houve um tempo em que a salvação se alcançasse de outro modo. Os que se salvaram antes de Cristo foram salvos pela fé na promessa do Salvador que Deus enviaria ao mundo. Os que se salvaram depois de Cristo salvaram-se pela fé no Salvador enviado. Os primeiros olharam para o futuro. Os últimos, tendo a sua fé na pessoa de Cristo, voltaram-se para o Calvário, que se tornou a encruzilhada de todos os caminhos da terra, por ter sido o altar em que o Cordeiro de Deus se ofereceu em sacrifício pelos pecadores de todas as gerações. Em qualquer tempo, a salvação resultou da graça de Deus que o homem aceitou pela fé. Era o que o apóstolo vinha demonstrando nos capítulos anteriores, ao argumentar que ninguém pode justificar-se pelas obras da lei. Procurou provar a verdade que ensinava aos romanos, usando o exemplo de Abraão, o pai do povo escolhido. Abraão ocupava lugar preeminente na vida religiosa dos judeus. Se Paulo pudesse mostrar que a experiência do grande patriarca tinha maior afinidade com a fé cristã do que com a lei judaica, teria alcançado uma grande vitória. Para os que defendiam o ponto de vista da justificação pelas obras, Abraão parecia ser a negação de toda a doutrina de Paulo. Então o apóstolo mostrou pelas escrituras que Abraão era a melhor ilustração de como o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, já que vivera centenas de anos antes que a lei fosse dada. Citando Gênesis 15:6 e Salmos 32, de 1 a 2, Paulo aponta como é contrária às escrituras à posição legalista. Essa lição oferece excelente oportunidade evangelística ao acentuar o princípio fundamental do cristianismo: a salvação oferecida pela graça por parte de Deus e aceita pela fé por parte do homem. Abraão recebe a promessa pela fé, Romanos 4, porque não foi pela lei que veio a Abraão, ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vejam só, agora os argumentos agora do escritor. Depois de mostrar nos versículos iniciais deste capítulo que Abraão foi justificado pela fé, o apóstolo Paulo passa a argumentar que Abraão recebeu também pela fé a promessa de que seria herdeiro do mundo, versículo 13. A promessa era uma bênção, teria de ser recebida pela justificação baseada na fé. Herdar ou conquistar o mundo tem sido o sonho de muitos homens. À medida que vão conseguindo aparente sucesso, vê-se que se envaidecem e atribuem o êxito ao próprio gênio. O orgulho é o resultado natural do excesso do homem, a menos que sua vida esteja firmada na fé em Deus. A promessa não poderia ser herdada pela lei,
porque a lei opera a ira. Versículo 15. É a justa punição de Deus a transgressão deliberada de seus propósitos e de sua vontade para a nossa vida. Qual é, pois, o efeito real da lei? A transgressão é a quebra da lei. Por isso, onde não há lei, não há transgressão. Versículo 15. Onde não há lei, não há transgressão. Ninguém jamais obedeceu à lei na sua inteireza. Portanto, seria impossível pela lei alcançar a promessa. Concluiu-se daí também que a lei mostra os homens ainda mais sujeitos à ira de Deus. Nos versos 16 e 17, lemos que são verdadeiros os filhos de Abraão, aqueles que têm a mesma fé que ele teve, quer sejam judeus ou gentios. Romanos 4 fala... Romanos 4 diz assim, no versículo 18, a partir do versículo 18, vai até o 25. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. 20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. 22. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. 23. Ora, não é só por causa dele que está escrito que ele foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus Cristo, a Jesus nosso Senhor. 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Agora comentando, né? Deus havia prometido que Abraão seria o pai de muitas nações. Versículo 17. Passavam-se os anos, no entanto, sem que Abraão e Sara tivessem um filho. Do ponto de vista humano, era impossível o nascimento do filho da promessa, já que Abraão estava com 99 anos e Sara com 90. Ainda assim, Abraão manteve a sua confiança em que Deus cumpriria o prometido. Isto nos revela a natureza da fé que justificou Abraão. Era a fé que o levava a continuar a crer nas promessas de Deus, a despeito de existirem razões para a dúvida. Era a fé vitoriosa que cria no poder de Deus, até para ressuscitar os mortos. Triunfou Abraão, por isso, sobre todos os argumentos da impossibilidade sugeridos pela razão. Sua fé era típica da fé cristã que crê no Deus que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Versículo 24. O nascimento de Isaac assemelhou-se a uma ressurreição, porque a vida despontou do ventre já amortecido de Sara. Versículo 19. A fé salvadora, portanto, é a confiança em que Deus pode fazer por nós aquilo que não nos é possível fazer. Abraão era um verdadeiro servo de Deus, um homem santo. Ainda assim, o registro bíblico não diz que ele tenha sido justificado por sua vida piedosa ou por sua conduta exemplar, mas por haver crido na promessa do Altíssimo. Amém. A verdade em ação. Característicos da verdadeira fé. A recompensa da fé. Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Versículo 14. É pela fé que nos tornamos herdeiros das gloriosas promessas de Deus. Aquele que crê nas promessas antecipa em sua vida a realidade que elas representam. Aquele que crê nas promessas antecipa em sua vida a realidade que elas representam. 2. O objeto da fé, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Versículo 17. De nada vale crer em qualquer coisa, a fé só beneficia a alma quando posta em Deus, que é o seu verdadeiro objeto. 3. A provação da fé. Em esperança creu contra a esperança. Versículo 18.
Não é necessário ter fé para aceitar as coisas que vemos e apalpamos. A prova da fé está na aceitação da promessa de Deus, ainda quando esteja tudo escuro ao redor de nós. 4. A firmeza da fé, sem se enfraquecer na fé. Versículo 19. O que caracteriza a fé verdadeira é a sua capacidade de resistência. A luta, em vez de arrefecê-la, faz que ela cresça ainda mais no coração do crente. 5. A constância da fé. Não vacilou por incredulidade. Está no 16, o verso 16. A verdadeira fé não conhece pausas, é sempre atuante, não varia com as circunstâncias, é o oposto da incredulidade. 6. A certeza da fé, estando certíssimo de que Deus era poderoso para fazer. Versículo 21. A fé não conhece as impossibilidades, porque descansa nas mãos da onipotência de Deus. 7. O propósito da fé. Jesus. Reticências aqui, foi entregue por causa das nossas transgressões. Versículo 24 e 25. A fé que salva é aquela que nos leva a aceitar o sacrifício de Cristo por nós. É a fé na sua expressão mais alta e em seu mais santo propósito. Amém? Deus abençoe. Cubra de sabedoria, de bênçãos, você e sua família. Aqui terminamos a lição 4 hoje. Vamos para 5.